na primeira carta de Pedro, e primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. As crianças já estão lá em cima, né? O dia que não estão aqui, eu lembro. Ei, Deus maravilhoso, hein? Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram a aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, amados. No versículo 1 e 2, diz que essa carta ela foi escrita aos peregrinos dispersos em algumas cidades, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e Bitínia. Então, aqui fala que esses crentes, chama esses crentes de eleitos e de peregrinos dispersos, forasteiros. Forasteiros é aqueles que passam por um lugar, por uma cidade, mas não são dali, não vão permanecer ali, estão ali de passagem. Você é um peregrino aqui na terra, nós somos forasteiros aqui na terra, portanto essa carta ela é
para nós também. Aqui diz que foi escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, segundo o propósito de Deus, né? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto. Isso está em Romanos 8, 28. E aqui diz também que essa carta, ela foi enviada a esses escolhidos, que foram santificados pela obra santificadora do Espírito e pelo sangue de Jesus, pela aspersão do sangue de Jesus. Lá no Egito, Moisés recebeu a ordem de aspergir o sangue do cordeiro, o sangue físico. Aqui é o sangue de uma maneira espiritual pela fé, o sangue de Jesus sendo aspergido em nós, nos marcando, nos selando. É o que Pedro está falando. Esses irmãos, no momento que essa carta foi escrita, eles estavam já havia uma perseguição lá desde Atos. E essa carta foi escrita ali no momento em que a história, inclusive confirma isso, Nero havia colocado fogo em Roma. E depois ele culpou os cristãos. E uma perseguição enorme. Muitos foram mortos. A história diz que faltou madeira para fazer cruz em Roma, de cristãos que foram mortos. Esses cristãos, eles eram perseguidos de todas as formas. Eram perseguidos pelos judeus, eram perseguidos pelos romanos, eram acusados de baderneiros, eram acusados de serem contra o rei, porque o rei exigia adoração, e esses cristãos diziam que a adoração somente a Deus. Por isso eram considerados rebeldes. Então eram irmãos que estavam em dificuldades. Eram irmãos que estavam em sofrimento. E nesse contexto desses irmãos, Pedro escreve para eles, para trazer consolo, para trazer esperança, para trazer confiança, certeza, para se manterem firmes. E qualquer um de nós, talvez a nossa carta teria outro teor. Não aceite isso, né? E, enfim, uma série de conselhos, de choramingos, de lamentos, né? Mas Pedro, ele inicia no versículo 3, aqui no final do versículo 2, ele sauda esses irmãos, graça e paz lhes sejam multiplicadas. E no 3 ele inicia, diante desse quadro de perseguição, ele inicia a carta a esses irmãos louvando a Deus, glorificando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele inicia a carta com uma declaração de louvor. E essa declaração de louvor ele explica aqui na carta que há uma razão para isso. Há um motivo, por que ele bendiz ao Senhor? Por que glorifica ao Senhor? E vejamos aqui, ele glorifica ao Senhor, primeiro aqui, porque ele nos regenerou. Amado, você foi regenerado em Cristo. Regeneração significa gerar de novo. Amém? Nós fomos gerados de novo. Nós havíamos sido gerados de uma semente que se corrompe, e agora pela fé em Jesus, pelo sangue de Jesus, nós fomos gerados novamente por uma semente incorruptível. Então Pedro aqui, ele bendiz ao Senhor e exorta a esses irmãos também a bendizerem ao Senhor,
pela regeneração em Jesus que alcançamos. Então, amados, nós precisamos render graça ao Senhor, porque em Jesus nós fomos regenerados para uma nova vida. Nós somos uma outra pessoa. Nós fomos transformados. Nós fomos transformados através do sangue de Jesus. Mas nós fomos regenerados com um propósito, para uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus. Amada, a ressurreição de Jesus, às vezes nós não nos damos conta. Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. O mundo, amado, eles não têm nem condições hoje, até de uma forma racional, de negar a existência de Jesus. Mas o mundo tem dificuldade em crer que Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós ressuscitaremos para a vida eterna também. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdendo tempo em tudo aquilo que estamos fazendo, amados. Então nós temos que bendizer ao Senhor, glorificar o nome de Jesus, porque Ele ressuscitou, e essa é a garantia de que essa vida nossa é uma vida de peregrinos, é uma vida de forasteiros. Nós estamos aqui por um período, por algum tempo, mas nós temos uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E essa herança, no versículo 4, diz que, nós lemos até isso aqui na ministração passada, é uma herança que jamais poderá perecer. Ela não vai se acabar nunca. E não vai se acabar nunca, porque essa herança, ela está guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, amados, você creu em Jesus? Amém? Nós que cremos em Jesus, a palavra nos garante que nós somos salvos. Amém? Nós somos salvos mediante a fé em Jesus. Amém? Isso nos garante a salvação. Mas essa salvação, ela acontece de uma forma progressiva. Hoje nós fomos salvos da culpa e da condenação do pecado. Amém? Você pode dizer amém? Nós não seremos mais penalizado pelo pecado, porque o nosso pecado Jesus cravou lá na cruz. Foi cravado lá na cruz. Então nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, fomos incluídos na sua morte, somos incluídos na sua sepultura, somos incluídos na sua ressurreição, e os nossos pecados ficaram lá na cruz. Agora nenhuma condenação há. Amém? Agora existe outro processo, que é a salvação da influência do pecado nas nossas vidas. Esse processo se chama santificação. E isso vai até os fins da nossa vida aqui na terra. Se santificando a cada dia. É a santificação que nos livra da influência do pecado, da operação do pecado nas nossas vidas. E na volta de Jesus, finalmente, nós seremos salvos da presença do pecado. O pecado hoje ainda está presente, amado. Ele nos rodeia. Ele está no nosso lado. Ele nos instiga. Mas na volta de Jesus, nós receberemos um corpo incorruptível. E estaremos eternamente livres
livres, enfim libertos da presença, da influência do pecado nas nossas vidas. Amém? Agora, esse louvor, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em que circunstâncias nós devemos exultar ao Senhor? Em que circunstâncias que nós devemos louvar e glorificar o nome do Senhor? E aqui Pedro diz: nisso vocês exultam. Exultam por quê? Porque foram regenerados. Exultam por quê? Porque vocês têm uma esperança viva. Exultam por quê? Porque essa herança está guardada e protegida no céu. É isso que Pedro está falando. Vocês se alegram com isso. Vocês se regozijam com essa promessa e com essa certeza. Então, nisso vocês exultam. Mas tem uma coisa. Ele fala: ainda que agora, por um pouco de tempo devam, observe esse verbo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós somos regenerados, nós temos uma herança, uma esperança viva, amém? Nós estamos aguardando a ressurreição dos nossos corpos em Jesus, amém? Mas Pedro aqui adverte: isso nos traz alegria, isso nos traz regozijo, embora por algum tempo, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, devam, amados. Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas ele fala para a gente que a gente tenha bom ânimo. Mas ele nos alertou que nós teríamos aflições. E aqui, a nossa aflição, as nossas provações, as nossas dificuldades são necessárias. Elas são inerentes ao cristão, à vida cristã. Eu estou lendo um livro que eu, quando vi o título dele, eu passei batido assim. Mas depois me chamou tanta atenção que eu fui ler, né, a sinopse desse livro, vi algumas resenhas de homens de Deus em relação a esse livro. E assim, o título desse livro é O Deus que Destrói os Nossos Sonhos. E o autor desse livro choca esse título, né? Porque nós queremos um Deus que realize os nossos sonhos, né? Que faça as nossas vontades. E ali, quando você lê esse título, eu falei: eu não quero esse Deus que vai destruir os meus sonhos. E esse autor, ele coloca uma foto de um sorvete caído no chão. E ele fala: o Deus que vai derrubar o nosso sorvete. Eu lembrei quando a Fernanda era pequena, um dia eu estava com ela aqui no shopping, aqui, eu passei eu com ela, pequenininha, naquela banquinha de sorvete, comprei um sorvete para mim e para ela, quando chegou na escada rolando, puff, o sorvete inteiro foi no chão. E eu olhei a cara da Fernanda, a cara de espanto, de decepção, de constrangimento, né? E eu acalmei ela e falei: calma, isso acontece. E fui lá, comprei outro sorvete e dei para ela, né? E nesse livro, esse autor diz que nem sempre Deus faz assim. Ele fala o seguinte, que nós queremos um Deus que, se cair o nosso sorvete, ele dê 2 sorvetes. Mas nem sempre acontece assim. Pelo contrário, ele vai derrubar o sorvete que nós temos. Ele fala que servir a Deus não é a teologia da Xuxa. O que é a teologia da Xuxa? Tudo que eu pedir, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Essa é a teologia da Xuxa.
E não é assim, amados. Claro que nós temos um Deus, amado, que realiza nossos sonhos. Nós temos um Deus que se preocupa com nós. Mas muitas vezes o preocupar-se com nós, o realizar os sonhos nossos, é quando os nossos sonhos estão ligados, conectados com os sonhos dele. Acima dos nossos sonhos, ele vai realizar o sonho dele nas nossas vidas. Por isso, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor, segundo a sua vontade, ele fará. E muitas vezes nós pedimos, e pedimos mal, né? Tiago fala isso, que nós pedimos mal para cumprir usar nos nossos próprios interesses. Nós não recebemos porque as nossas motivações estão distorcidas. Nós queremos que o Senhor nos dê sorvete. E se cair, nós queremos que Ele dê 2. Essa ótica não existe, amado. Essa forma, essa teologia, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Pedro fala, por um pouco de tempo devam. Ou seja, é necessário que vocês estejam entristecidos. E ele fala que é por um pouco de tempo. Mas é necessário que vocês sejam entristecidos. E há um propósito, uma razão para que haja esse entristecimento. E ele explica aqui. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E no 7 ele fala, assim acontece para que fique comprovado a vossa fé. A provação, a dificuldade, as lutas, o sorvete que foi para o chão, é para que haja comprovação da nossa fé. Porque na dificuldade, amados, nas lutas, nas provações, é quando nós recorremos para a fé, é quando a gente ora mais. Esse momento nós estamos vivendo aí, acho que é quando mais o crente ora. É quando mais ele busca a Deus. É quando mais ele apela para a fé. Porque quando está tudo bom, quando está tudo tranquilo, quando o sorvete está nas nossas mãos, relaxa-se. Não se ora mais. Não se busca mais. Está tudo bem. Tudo de vento em popa. Mar calmo. Mas na tormenta, até o ateu busca a Deus. Na dificuldade, até aquele que diz que não crê, ele passa a crer. Aquele que não ora, ele vai orar. Então, para que Deus ser entristecidos, para que a fé nossa venha a ser comprovada. E aí que ele fala, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então a nossa aprovação, a nossa dificuldade é para a comprovação da nossa fé e é para louvor e honra e glória do Senhor. Portanto, na aprovação, na dificuldade, na luta, não murmure. Glorifique a Deus. É difícil, né? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu estou sofrendo, porque eu estou sendo provado, porque eu estou em luta, estou em dificuldade. Mas é exatamente nesse momento. E o sofrimento, a provação, a dificuldade é um processo da nossa salvação. Olha o que o texto diz aqui. Não é, amado, não é que nós alcançamos a salvação pelo sofrimento. Não é isso, deixa bem claro, a salvação é pela fé, né? É graça mediante a nossa fé em Jesus.
Então é isso que nos traz a salvação. Mas é um processo. Diz aqui assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. A nossa fé tem um objetivo. Ela tem um propósito. E qual é esse propósito? A salvação das suas almas. Amém? Agora, amados, tudo tem uma implicação. Tudo tem, a vida cristã, ela tem as suas implicações. Aqui eu vou passar meio batido aqui, mas no 10 ao 12, diz que essa salvação que nós temos o privilégio de experimentar, ela foi investigada, ela foi anunciada pelos profetas antepassados. Aqui diz que até os anjos anseiam observar essa salvação, mas ela chegou a nós, ela chegou a você, ela foi revelada à igreja, essa salvação. Isso é um privilégio tremendo. E é assim, amado, é o chamamento nessa manhã, amados. Nós precisamos parar de ser choramingões, nós precisamos parar de nos intimidar diante das lutas, das provações, das dificuldades, das lutas, e de antemão, nós precisamos desenvolver em nosso coração a gratidão pela grande salvação que o Senhor proporcionou nas nossas vidas. Amados, para ser grato, há necessidade de reconhecimento, amados. Se eu ganho alguma coisa de alguém, e eu não reconheço que aquilo foi um bem, se eu não me alegro, não vi inclusive a disposição de quem me presenteou, eu dou de ombro, eu nunca vou agradecer, eu vou ser um ingrato para aquela pessoa. Porque eu não reconheço o bem que ele me fez e para a minha vida. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem foi transmitida por anjos, provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Se darmos de ombros, se não reconhecermos, se não dimensionarmos o tamanho dessa salvação. Amados, nós estamos fadados ao inferno. Por natureza, chamados de filhos da ira, a palavra diz. Mas Deus, por seu amor, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar a salvação. Como não ser grato a esse Deus, amados? Como não amar esse Deus? Como ficar paralisado diante das dificuldades? Paulo fala que as tribulações desse momento não são para se comparar com a glória que nos espera. É temporal, amado. É momentâneo. Fica firme. Aguenta firme. Agora, amados, essa salvação, Jesus já distribuiu. Ele já nos escolheu. Mas nós precisamos corresponder a essa distribuição. Nós precisamos corresponder a essa escolha. Você pode, numa empresa, por exemplo,
comparação meio esdrúxula aqui, mas só para entender. E você foi lá, prestou a seleção e você foi junto com outros escolhidos para aquela vaga. Mas você pode corresponder àquela escolha ou não. Você recebe um telefonema, olha, você foi escolhido para a tua vaga, a vaga é tua, viu? Mas você não vai. Você não vai. De nada adiantou a escolha. Então, amado, essa escolha, ela tem implicações. O versículo 13 diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Amados, estejam alertas. Sejam diligentes. Reconheçam essa salvação. Ande segundo esse propósito. Sejam gratos ao Senhor. Segunda implicação aqui. No versículo 14 diz assim, como filhos obedientes, você é filho obediente? Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, nós fomos regenerados. E aqui diz o seguinte, não se deixem. Por que não se deixar? Porque essa amoldagem, ela não vem de sopetão. Ela vem no nosso dia a dia. É com o que nós ouvimos, é com o que nós lemos, é com o que nós vemos, é na forma que nós agimos. Nós vamos falando coisas contrárias à vontade de Deus, nós vamos lendo aquilo que não edifica, nós vamos ouvindo aquilo que não é bom, as más conversações corrompem os bons costumes, e, sem perceber, de repente nós já fomos amoldados na vida anterior em que nós vivíamos. Voltamos. E aqui a implicação é essa. Primeiro, sejam diligentes. Segundo, como filhos obedientes, não se deixem amoldar. Terceiro, busque santidade. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Na outra versão, em toda maneira de viver. Mas eu gosto dessa tradução. Em tudo o que vocês fizerem, sejam santos. E aqui estabelece o padrão. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus, a santidade de Deus é o padrão. Ele é nosso Pai. Amém? E o Filho, ele deve seguir Pai. Nossos pais terrenos nem sempre, mas o Pai celestial. Pai celestial, ele é santo. Esse relacionamento nosso com Deus, amado, precisa ser levado muito a sério, porque hoje tem muita gente dizendo que é amigo de Deus. Aliás, é uma dificuldade com os pais terrenos, que hoje os pais viraram amiguinhos dos seus filhos, as mães viraram amiguinhas. Amém. Mas antes de ser amiguinhos, são pai e mãe. E devem exercer autoridade sobre seus filhos. E muitos pais e muitas mães estão abrindo mão das suas autoridades em relação aos filhos. Agora, Deus não vai abrir mão. O nosso Pai Celestial não se comporta igual os pais humanos. Ele não abre mão da sua autoridade e da sua santidade. E uma das implicações que Pedro fala aqui é que nós devemos ser santos tendo o Pai Celestial como padrão.
Outra, 18 ao 21 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Amados, será que a gente para pensar no sacrifício de Jesus? Isso aqui é uma carta, amado. Pedro está dizendo para esse pessoal que está disperso, peregrino, fugindo, se escondendo. Diz para ele o seguinte: olha, queridos, lembrem do sacrifício de Jesus. Ele deu a própria vida por vocês. Um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. Inocente. Um inocente deu a própria vida por vocês. Diz a história que a mulher, a esposa de Pedro, foi enforcada também. E diz que quando ela estava para ser enforcada, Pedro ainda estava vivo. E ele olha para a esposa e diz para ela: lembra-se do Senhor. A tradição fala isso. Lembra-te do Senhor. E ela foi enforcada. E é isso que Pedro está dizendo. Amado, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas provações, nas injustiças, nas decepções, lembrem que aquele que foi injustiçado, aquele que sofreu decepções dos homens, aquele que foi perseguido, não tinha pecado. Porque muitas vezes nós sofremos perseguições, muitas vezes nós sofremos, passamos por dificuldades. No capítulo 4 aqui de Pedro mesmo, ele fala no versículo 14: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 4, daqui de 1 Pedro, versículo 15, 14, 15 e 16. Jesus é o que sofreu, sendo inocente. E Pedro está falando: você que sofre, você que é injustiçado, você que está sendo provado, lembre que aquele que não tinha culpa nenhuma, sofreu até as últimas consequências, em meu e em seu favor. E aqui, finalizando, o texto mostra que santidade, obediência e amor caminham juntos. Não dá para desassociar esses três aspectos. O 22 diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, então a obediência produz em nós a santificação. A santificação das nossas vidas é resultado da obediência ao nosso Senhor. A obediência a Deus produz em nós essa purificação e essa santificação. Então, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, a palavra de Deus, aí fala que essa santificação através da obediência visa
visando o amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amado, eu só vou conseguir amar a você com o amor de Jesus se eu for obediente e santificar a minha vida. E viver uma vida de santidade. Porque senão, esse amor a você é amor humano, interesseiro, falho e sujeito às circunstâncias. Amo se. Agora, o amor proveniente da santificação, que é proveniente da obediência, é eu amo apesar. Apesar de, eu amo. Porque é o amor de Jesus derramado em nossas vidas. É fruto, amado. É fruto de uma vida regenerada. É fruto de uma vida santificada. É fruto de uma vida que reconheceu o sacrifício de Jesus. Então, queridos, diante de tudo isso, o que é a luta? Claro, ela é importante. Aí não está minimizando. Ela é importante. Mas ela diminui a sua intensidade e dimensão quando nós olhamos o que nos está prometido. A esperança que nós temos. O que o Senhor prometeu. O caminho que nós estamos trilhando. Os processos pelos quais nós estamos vivendo. E processos estabelecidos por Jesus. Então, amados, nós servimos a um Senhor que tudo que de fato importa. Eu estou lendo, eu tenho um livro lá que alguém me deu, não sei se fosse, se alguém me deu esse livro. Se quem me deu está aqui, eu não lembro, me perdoe, eu sou grato, viu? Eu não esqueci do livro, esqueci quem me deu. Até que mais nada importe é o título do livro, do Luciano Subirá. Então, o nosso esse processo de santificação na nossa vida, amados, é o processo onde nós colocamos a obediência ao Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, para que a gente atinja um nível de que o que mais importa na nossa vida é o nosso relacionamento com o Senhor. Chega um ponto que você olha, sabe uma coisa? Nada disso mais importa, a não ser a minha relação com o Pai Celestial. Por isso, no 17, ele diz: uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena na vida de vocês. Deus é seu Pai? Amém? Então, a palavra está dizendo que se Ele é seu Pai, e Ele é, você afirma que é, e somos filhos do nosso Pai, portem-se com temor diante dEle, durante toda a jornada aqui terrena. Nós somos amigos de Deus, sim. Nós somos amigos de Deus porque Ele se fez amigo nosso primeiro. Mas muito mais do que amigo. E nós não podemos perder isso de vista. Ele é nosso Pai. Ele é Senhor. Ele é soberano. Ele tem toda a soberania das nossas vidas. Então, uma vez eles chamam Pai, portem-se durante toda a jornada terrena com temor e tremor diante de Deus. Vai ficar um espacinho aqui para o louvor. Olha a minha cara de feliz. Glória a Deus. Só que, rapidamente, aplicação. Como um bom soldado, é a primeira aplicação aqui. Esteja preparado, inclusive, para as dificuldades, para as lutas. Se preparem. Amém?
Viva em esperança. Não é a porta da esperança não, viu? A esperança em Jesus. Viva em obediência. Deus é nosso Pai. Amém? Busque viver em santidade. A obediência gera a santidade. Seu Pai é santo. Oh, aleluia, hein? Nosso Pai é santo. Viva em harmonia com os irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. E a alegria de um pai é ver os irmãos em harmonia, os seus filhos em harmonia. Então viva em harmonia com amor fraternal com os irmãos. Glorifique a Deus pela sua salvação. Oh, mas não esqueça disso. Atente todos os dias pela grande salvação que o Senhor operou através de Jesus nas nossas vidas. Romanos 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O salmista, ele orou ao Senhor. No momento que ele pedia perdão, arrependido, ele fala: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Nós fomos salvos, amados, para viver com Jesus. Mas nós temos uma jornada terrena. E durante essa jornada nós fomos salvos para a obediência, para a santificação e para nos amarmos como os irmãos. Que isso fique gravado em nossos corações. Amém? Em nome de Jesus. O louvor. Glória a Deus. Enquanto o louvor se arruma, eu vou orar por vocês. O Ministério de Intercessão está convidando as irmãs para estarem orando juntos. Dia 6/9, uma segunda-feira aqui na igreja. Irmãs, marquem na sua agenda. Dia 6/9, uma segunda-feira, 20 horas. 19 horas, aqui nesse lugar aqui. As irmãs todas estão convidadas a estarem junto com o Ministério de Intercessão, intercedendo pela igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Nós exaltamos, glorificamos a Ti pela grande salvação que nós não merecemos. Somos indignos, Pai. Mas pelo Teu grande amor, Senhor, que enviou Seu Filho, Seu único Filho, Pai, o justo, aquele que não pecou, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, para ser sacrificado em meu favor. E hoje, Senhor, através desse sacrifício, mediante a fé em Jesus, nós podemos Te chamar de Pai. Nós podemos, Senhor, desfrutar de uma esperança que não perece, uma esperança protegida pelo Senhor no céu. Pai querido, em nome de Jesus, muitas vezes nós nos envolvemos, Senhor, com tantas coisas, Pai, que não atentamos para isso, Pai. Desperta a Tua igreja, Pai. Nos desperta, Pai, para esse reconhecimento, para essa gratidão. Nos fortalece, Senhor, nos ajuda a nos mantermos firmes, Senhor, no momento, Senhor, das provações, nos momentos das lutas, das dificuldades, sabendo, Pai, que as lutas e dificuldades é o meio que a nossa fé é comprovada. É nas lutas e dificuldades, Senhor, que nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, e desenvolvemos, Senhor, todo o processo de salvação nas nossas vidas, Pai. Nós servimos a um Deus que nos ama. O Senhor é um Pai
que realiza sim os nossos sonhos, que cuida de nós. Mas cuida, Senhor, antes dos teus sonhos em relação a nós, em relação à igreja, Pai. Primeiramente, Pai, que a tua vontade seja feita e não a nossa. É a oração que Jesus ensinou na chamada oração do Pai Nosso. Que a tua vontade se realize aqui na terra, Pai, e não a nossa, Pai. Oh, Senhor, que tenhamos esse entendimento, Pai. Que tenhamos, Senhor, essa teologia, essa qualidade de vida, Pai. Em todos esses processos desenvolvidos, Pai, de santificação, de obediência, de amor, durante a nossa jornada terrena, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos esforça, nos levanta, nos sustenta, Senhor. Fala conosco, Pai. Nos corrige. Corrige o nosso rumo, Pai. Corrige, Senhor, a nossa direção. Que a gente não venha voltar à maneira anterior, os tempos de outrora, Pai. Porque nós fomos regenerados, nós somos uma nova criatura, uma nova vida em Jesus. Que a nossa vida seja para louvor da tua glória. Amém. Amém. Glória ao Senhor.